Divine light, when Christ was born. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir o estudo do Livro dos Espíritos no capítulo destinado às leis morais, analisando a última lei de amor, de caridade e de justiça. Continuemos a partir da pergunta número 886, no item Caridade e Amor do Próximo. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Respondem os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. São três atitudes aparentemente simples, mas que denotam grande elevação espiritual. Ser benevolente com todos, desejar e fazer o bem a todas as pessoas, ser indulgente com as imperfeições dos outros, não sendo tão exigente, mas sim compreendendo o porquê determinada pessoa tem determinada imperfeição. Perdão das ofensas também, simples, mas muito difícil de se efetivar quando nós, de fato, perdoamos uma ofensa, uma atitude infeliz dos outros. São atitudes que elevam a alma, que trazem a caridade verdadeira, porque é aquela praticada por Cristo. Kardec comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. É bonito ver nessa lei que o amor e a caridade complementam a lei de justiça. Porque alguém verdadeiramente justo é alguém que ama, é alguém que faz o bem, que se preocupa com o bem-estar do próximo, que faz com o próximo aquilo que desejaria que fizessem com ele. Então, uma pessoa que assim pensa e assim age está praticando a verdadeira caridade e, em consequência, complementando amor e caridade com a justiça real. Diz ainda Kardec: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Importante refletir que a caridade é praticada não apenas de forma material e não apenas por alguém que está, em tese, numa condição superior, mas a caridade pode e deve ser praticada por todas as pessoas, independentemente da sua condição moral, do seu nível espiritual. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. É por isso que no cristianismo nós temos as condutas reais que realmente elevam o espírito, a alma, porque é uma doutrina, um modo de viver que preza pela indulgência, pela compreensão do outro, pela necessidade daqueles que nos rodeiam, principalmente aqueles que estão numa situação mais infeliz. O materialista não faz a caridade, porque não se coloca do lado do outro, no lugar do outro. Sempre traz a ideia de que o outro não merece ou não há qualquer benefício em fazer o bem, diferente de quem preza pela caridade real. Apresente-se uma pessoa rica
e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Isso é muito real, principalmente no mundo em que vivemos, não é? Pessoa que tem dinheiro é paparicada, bajulada, procurada, porque a nossa sociedade tem uma preocupação e uma valorização dos bens materiais. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Quantos agem assim, não é? Nós devemos agir de forma contrária a esse princípio, valorizando todo e qualquer ser humano, independente da sua condição financeira. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O pobre já sofre, não é? Com a sua situação difícil. Humilhá-lo é aumentar o seu sofrimento. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E é por isso que o verdadeiro cristão trata a todos como iguais, porque sabe que somos iguais na essência de espíritos, de almas, que todos somos. Não trata ninguém diferente, não maltrata o seu subordinado, não inferioriza ninguém por conta da sua condição social e por nenhum motivo, procurando ser alguém bondoso e compreensivo. Pergunta número 887. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Vejam que a pergunta de Kardec tem uma intenção de trazer uma reflexão para o nosso sentimento natural. Nós naturalmente temos aversão a quem nós não simpatizamos. Isso não seria de acordo com a lei divina? Resposta: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Essa resposta é muito importante porque traz uma conduta que quase ninguém pratica, ou que a grande maioria da humanidade tem uma grande dificuldade, que é amar os inimigos. Esse é um tema importante de ser debatido porque muitos se confundem, achando que nós devemos amar, abraçar, querer todo o bem possível de pessoas que nos fizeram mal. E isso é impossível. No atual estágio evolutivo que nos encontramos, não há como não ter um sentimento de aversão a quem nos faz mal, especialmente a quem faz mal a alguém que a gente ama. O sentimento de aversão é ainda maior muitas vezes. Os Espíritos ensinam, então, que não devemos incentivar uma atitude falsa de direcionar aos adversários um sentimento nobre e puro, porque esse sentimento não é possível de ser atingido quando ainda carregamos imperfeições. Eles ensinam, portanto, que amar o próximo, como Jesus quis que entendêssemos, é não desejar o mal. É perdoar quando ofendidos. Aí a figura fica um pouco mais fácil, apesar de ser difícil também. Perdoar alguém que nos ofende, não desejar o mal, mas pelo menos isso a gente consegue fazer. A depender da situação, é lógico. O importante é guardarmos que amar ao próximo é não desejar o mal a ele, é devolver o mal com o bem, é evitar o sentimento infeliz de perseguição e de vingança. Dessa forma, nós estaremos trabalhando o sentimento, não necessariamente amando na sua maior pureza, como amamos um ser querido, mas compreendendo que a lei de amor envolve o perdão, envolve a compreensão e não necessariamente um amor cego que ainda não conseguimos realizar. Pergunta 888.
que se deve pensar da esmola? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem: o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Aqui nós temos um conceito importante da espiritualidade, um tema muito atual que envolve as questões sociais, especialmente no planeta em que vivemos, onde há grande desigualdade. Será que os espíritos querem nos ensinar que nós devemos sustentar aquele que não quer trabalhar, estimular a sua ociosidade, a sua preguiça? Não parece ser isso que os espíritos responderam a Kardec. O que eles explicam é que um mundo verdadeiramente justo e bom não vai permitir que situações extremas, como a vida na mendicância, seja uma realidade comum, como é no mundo que a gente vive, né? Não é estimular o ócio, não é estimular a preguiça, mas é viver conforme os preceitos cristãos de conceder a todos uma condição mínima de existência. Não estimulando a preguiça, mas sim demonstrando que a sociedade pensa no outro, a ponto de impedir uma situação de extrema humilhação, como a de pedir esmolas. Item A. Dar-se-á reproveis a esmola? Ou seja, com a resposta anterior, os espíritos estariam reprovando quem dá esmola, o ato de auxiliar por meio do auxílio financeiro? Resposta: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Olha que bonito esse conceito trazido ao final da resposta, não é? Um homem verdadeiramente de bem não fica esperando a pessoa pedir. Ele vai de encontro a quem sofre. É o que a gente vê nas almas caridosas, nos espíritos superiores, nos que deram um exemplo durante toda a existência da nossa sociedade, da preocupação em relação ao próximo. Todo espírito superior não espera pedirem ajuda a ele. Ele vai de encontro ao sofredor. Por isso não há condenação com a esmola. O problema não é a esmola em si, mas a forma que os homens praticam esse ato. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Aqui nós temos uma atitude importante quando ajudarmos alguém. Ajudar com delicadeza, sem ofender, sem humilhar, sem arrogância. Porque ajudar alguém com arrogância pode fazer com que a pessoa aceite a ajuda porque precisa, mas não tocará o seu coração, como deve tocar uma caridade praticada com desinteresse, com carinho em relação àquele que sofre. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Então, ele complementa a resposta com o que já vimos no parágrafo anterior. A caridade desinteressada, aquela que não espera recompensa, que não espera o reconhecimento de quem está sendo ajudado. Essa a verdadeira caridade, como nós já estudamos. O conceito da mão esquerda não saber o que a direita dá é justamente no sentido da caridade real, daquela que pratica a caridade sem orgulho, sem arrogância,
sem vaidade. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Então vejamos a diferença que os Espíritos trazem sobre esmola e beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Interessante o conceito dado pelos Espíritos do destinatário da caridade. O verdadeiro pobre seria aquele que tem o receio da humilhação e não chega nem a pedir. Por isso que o verdadeiro homem de bem busca aquele que não pede, mas sabe que ele precisa. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha que interessante esse conceito, demonstrando que quanto mais consciente a alma, mais ela ama. E como o amor divino é o que nutre a vida de todos os seres, sejam orgânicos ou inorgânicos, porque quando o ser não tem condição ainda de amar, ele é amado. E a lei de atração vai unir os seres, unir as pessoas, unir todos as criaturas que Deus criou justamente porque ama. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos da lei divina de amor. E ainda que não apresentemos o amor como fundamento, somos amados e a lei de amor divino nos rege as existências. Não vos esqueçais, nunca, que o Espírito, quaisquer que sejam o grau de seu adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Vejam como a lei divina de fato é uma lei de amor, quando Deus coloca sob a supervisão de um espírito superior aquele que é inferior a ele. Nos ensinam os Espíritos, e aqui São Vicente de Paulo, que todo ser tem um guia espiritual. E o fato de todo ser possuir um guia denota a bondade divina, o amor divino, que sempre destina uma alma aperfeiçoada para cuidar de outra imperfeita. São deveres que nós carregamos, tanto em relação aos seres que amamos, quanto a seres inferiores que recebemos o dever de cuidado, que recebemos a incumbência de auxiliá-los. É fácil enxergar a lei divina de amor quando analisamos o trabalho dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, daqueles que receberam a incumbência do divino de auxiliar os que ainda estão caminhando na imperfeição. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. São Vicente de Paulo, então, está exortando a todos nós que sejamos verdadeiros homens de bem, pessoas de bem, fazendo bem, buscando a pessoa que precisa e não esperando aquele que pede. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, segundo a característica da caridade verdadeira, não é? Indulgência para com as faltas alheias. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes, moralizai os viciados. Não desprezar aquele que está no vício, mas auxiliá-lo, dando uma referência. Não é passar a mão na cabeça, como costumam dizer, não é? Não é estimular o vício, o ócio, mas é dar moralidade, especialmente por meio do exemplo. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, segundo São Vicente de Paulo, para seguirmos a lei divina, basta observarmos a lei de caridade, de amor e de justiça, tratando os outros como gostaríamos de ser tratados, buscando
o sofredor não apenas esperando que ele peça, e não fazendo a caridade de forma a humilhar, de forma a trazer uma dor que ainda piore a situação daquele que está pedindo ou que está recebendo o auxílio. Pergunta 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Kardec entra num ponto importante, a questão do mérito, a questão das consequências de nossos atos, da lei de causa e efeito. Será que o mendigo assim não está por culpa sua? O que dizem os espíritos? Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, os espíritos não negam a culpa daquele que escolheu vivenciar uma situação de extrema pobreza ou miséria ou necessidade por escolha própria, por culpa sua, como consequência das suas escolhas. Os espíritos não negam a incidência da lei do livre-arbítrio, mas eles dizem que ainda assim nós temos um dever de ajudar, porque as más escolhas são consequência do estado atual de nosso planeta. Não é porque a pessoa faz más escolhas que nós devemos abandoná-la, deixar de ajudá-la. Pelo contrário, são as mais necessitadas. Amor materno e filial. Pergunta número 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Pergunta importante para diferenciar o amor da mãe, o amor de um ser superior por seus filhos ou por suas criaturas, como sendo um sentimento purificado ou meramente instinto. Vejamos a resposta. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. Então é importante a resposta para aprendermos que o amor maternal possui tanto instinto quanto sentimento desenvolvido. A natureza dá o instinto de amor maternal para garantir a sobrevivência da espécie, a conservação da espécie. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, como nós já estudamos, não é? Toda ação animal tem como único objetivo conservar a espécie, responder e satisfazer as necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Então, se não há uma necessidade material, não há mais a incidência do amor maternal natural, instintivo, por exemplo. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então aí está a grande diferença do amor maternal de um ser humano para um amor maternal de um animal. O amor maternal de um ser humano persiste durante toda a existência, mesmo que não haja mais necessidade desse amor para a manutenção da espécie. Se torna, portanto, uma virtude. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Quantas obras nós já não estudamos no canal que demonstram o amor de uma mãe que sobrevive à morte do corpo e acompanha o filho por milênios? Quantos exemplos de mães que resgatam seus filhos dos umbrais, dos abismos, justamente por esse amor que acompanha depois da morte? Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Importante essa resposta para demonstrar a diferença que existe no amor de uma onça para com seus filhotes para o amor maternal de uma mãe humana que faz de tudo por seus filhos, renuncia e sacrifica o que for necessário para a felicidade dos seus rebentos. Pergunta 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos? E não raro desde que eles nascem. Resposta. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu não ter sido bom pai ou boa mãe, ou bom filho noutra existência. Interessante notar que a resposta é direta.
categórica. Uma mãe que odeia um filho e vai, por consequência, de encontro a um amor instintivo maternal e a um amor de sentimento, é decorrente de uma expiação que a pessoa pediu para passar, uma provação em que o espírito escolhe passar para domar um determinado sentimento, para se libertar de uma consciência de culpa. Então faz a escolha de receber uma mãe, de receber como mãe alguém que odeia, alguém que é um adversário do passado. Ou esse espírito escolheu, ou ele está respondendo como consequência de uma atitude anterior, por ser um mau filho, um mau pai, uma má mãe. Pode, por isso, ser fruto dessas duas consequências. Em todos os casos, aquela que é uma mãe má só pode ser a encarnação de um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba na prova que buscou. Então não importa a origem, se uma dívida do passado ou o pedido de um espírito, o fato é que uma mãe que odeia o seu rebento é um espírito inferior, um espírito mau. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, mesmo que seja um pedido, muitas vezes, do espírito, a atitude de uma má mãe terá consequências para ela, mesmo que o seu filho tenha escolhido nascer de alguém que o odeia. O exercício desse ódio trará consequências para essa mãe, porque ela está violando uma lei divina. Pergunta 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não ficam estes desculpados de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Ou seja, quando um filho trata mal um pai ou uma mãe, quando é ingrato, os pais não estariam libertos da obrigação de amá-lo? Respondem os espíritos, não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então, é o dever maternal, o dever paternal, de guiar os filhos, mesmo que sejam filhos ingratos, dar o suporte, dar a educação, dar o apoio necessário para que eles sigam na existência, mesmo que sejam filhos ingratos, porque o exercício da maternidade e da paternidade é um dever, é uma obrigação mesmo que Deus conferiu aos pais. Ademais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Importante essa parte final, porque demonstra que nem sempre um filho ingrato é fruto de um espírito mau apenas, mas pode ser fruto de uma má educação, limites que não foram dados, pais que negligenciaram a sua função, o seu dever, a sua obrigação, e assim estão apenas colhendo a consequência de uma má educação, de uma ausência de responsabilidade, uma ausência de educação mesmo. Respondem dessa forma com filhos mal educados, com filhos ingratos, porque simplesmente deixaram de cumprir com o seu dever, com a sua obrigação de educá-los. Encerramos, assim, o capítulo de hoje, destinado ao estudo da Lei de Amor, Justiça e Caridade. Foram 2 estudos referentes a esse capítulo que nos trouxeram muitos ensinamentos sobre, especialmente, a lei divina de amor que reina no universo e que demonstra que tanto a maternidade quanto a paternidade são obrigações, são deveres que Deus atribui aos homens para guiar outras almas. E podemos extrair desses princípios também o amor real, a caridade plena que devemos ter para com os necessitados, porque tudo se trata de amor, seja em relação aos filhos, seja em relação aos mais necessitados na sociedade. Vimos, tanto no estudo anterior quanto no estudo de hoje, que o exercício desse amor trará um mundo melhor. Será consequência da elevação do nosso orbe em relação
à evolução, especialmente quando dermos um passo na direção de nosso Criador, quando compreendermos que a lei de justiça, amor e caridade envolve fazer ao outro o que desejaríamos que nos fizessem. Que possamos dessa forma refletir sobre tudo o que aprendemos com essa lei e com as demais, porque são leis que guiam a nossa existência, que trazem as necessidades das nossas almas, que exigem de nós diariamente uma conduta que possa trazer o exercício do homem de bem na terra por meio do exemplo, por meio das boas escolhas. O exercício das leis morais nos fará elevarmos no concerto da criação, especialmente ao nos aproximarmos da conduta dos anjos, dos seres superiores, daqueles que já receberam de Deus um encargo direto de agirem como seres protetores, como mães e pais que guiam outras almas. Agradeço assim a todos que nos acompanham e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, tudo o que estudamos, tudo o que lemos na doutrina em nossas vidas particulares, junto aos nossos filhos, aos nossos pais e todas as criaturas que Deus colocou em nossas vidas. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um, que possamos cultivar esse sentimento em nossas existências, buscando especialmente o exercício da caridade real, e que esses conceitos fiquem gravados em nossas almas, em nossas consciências, relembrando as leis que Deus colocou, gravado em nossa memória desde o momento em que fomos criados. Agradecemos a Ele, nosso Mestre amigo, agradecemos ao nosso Pai Criador e às entidades benditas que trabalham em nome de Cristo para levar o consolo, a paz, o equilíbrio às almas perdidas. Que essa vibração possa chegar aos nossos entes queridos, aqueles que estão em nossos pensamentos, e que possamos sintonizar com o nosso Mestre Jesus todos os dias, seja por meio da oração, do estudo ou da prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.